Olá, amigos da TV Hoje. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Patrocínio está engajado na campanha da FETAENG. O objetivo, junto com outras entidades trabalhistas, é tentar evitar que o governo federal consiga o seu intento de alterar as regras da aposentadoria, que seria terrível para o trabalhador rural. A TV Hoje conversou com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Patrocínio sobre o assunto. Como é que vocês pretendem inverter essa decisão? Bem, Luiz, primeiramente é um prazer estar falando aqui com você, pessoal da Rede Hoje, muito obrigado por essa visita, pela abertura desse espaço, para que o nosso sindicato possa conversar com a classe trabalhadora rural também através desse importante veículo de comunicação. Pois bem, a nossa Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais, a FETAENG, tem procurado mobilizar todos os sindicatos. Em Minas somos mais de 510, somos exatamente 510 sindicatos filiados à federação. E, por exemplo, no último dia 15, capitaneados pela FETAENG, nós fizemos um manifesto público que foi simultâneo em todas as gerências do INSS de todo o estado de Minas Gerais. Nós conseguimos mobilizar mais de 60 mil pessoas nesse dia. Patrocínio participou com uma caravana de 46 trabalhadores rurais, especialmente líderes comunitários, presidentes dos conselhos comunitários, onde nós estivemos presentes em Uberaba, somando forças com os sindicatos da região, e lá fizemos um manifesto público contra a proposta de emenda constitucional à PEC 287, a reforma da Previdência, que agora se encontra em discussão nas comissões lá no Congresso Nacional. Então, Luiz, neste momento, o que o movimento sindical pode fazer é justamente levar a informação correta para os trabalhadores das perdas que eles vão ter e, sobretudo, pedir para que eles se mobilizem e tenham uma linha de acesso para que mandem um recado, melhor dizendo, para aquele deputado, para aquele parlamentar, especialmente aquele que ele votou, ou aquele que ele tem simpatia, que ele mande uma mensagem de WhatsApp, que ele mande um e-mail, que ele faça chegar a sua insatisfação a esse parlamentar, porque é a única arma que nós temos agora, é o convencimento desses parlamentares para que votem, se posicionem a favor dos trabalhadores e, acima de tudo, contra essa reforma da forma que está sendo colocada lá no Congresso Nacional. O que eles estão fazendo é mesmo o que a gente diz de trabalhar em prol do mercado especulativo e não do trabalhador. É verdade. Em primeiro lugar, a gente tem que colocar que previdência social, a aposentadoria, faz parte do sistema de seguridade social, que é um sistema para amparar o trabalhador brasileiro. Se nós analisarmos, por exemplo, a realidade aqui de Patrocínio, Patrocínio tem injetado na sua economia, só de recursos da previdência social dos trabalhadores rurais, mais de 7 milhões de reais por mês. Isso é maior do que o FPM do município. Então é um dinheiro que entra todos os meses, que vai ser gasto na farmácia, que vai ser gasto no supermercado, na loja de roupa, que vai girar o comércio de patrocínio, garantindo os empregos, a permanência dos empregos que temos, a geração de novos empregos. Então, previdência social, aposentadoria, especialmente essa de um salário mínimo, é uma ferramenta de distribuição de renda. E inclusive em todo o país, principalmente nas cidades pequenas e médias. Com certeza, pesquisa do próprio IBGE garante que mais de 70% dos municípios tem como principal fonte de circulação de recursos, melhor dizendo, como principal fonte de renda para o seu comércio, para a vitalidade da sua economia, o recurso que vem da própria Previdência Social. Mais de 70% dos municípios do país tem como principal fonte de recurso a Previdência Social. Então, repito, não é um problema só da classe trabalhadora rural ou só da classe trabalhadora, seja de qual agremiação for, de qual segmento. É um problema social da nação, porque a aposentadoria é uma ferramenta de distribuição social, especialmente de um país que não garante as condições mínimas, que é de saúde, educação, segurança e lazer para o seu cidadão. Então, a aposentadoria é uma ferramenta de distribuição de renda no Brasil. Agora, além dessa mobilização que vocês estão tentando fazer, por exemplo, vocês já fizeram aqui em Minas Gerais e tal. Vocês têm pretensão de ir a Brasília, de fazer essa movimentação também na capital federal? O que os trabalhadores rurais aqui de Minas vão fazer? Com certeza, a gente fica sempre na expectativa das deliberações da federação, porque é importante, acima de tudo, nesse momento, principalmente nesse momento, a gente ter organização.
para saber como é que a gente se posiciona, mantendo a nossa linha linha pacífica, a nossa linha da Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado de Minas Gerais. O nosso movimento sindical não tem um histórico de depredação, não é a nossa linha. A nossa linha é de levar informação da melhor forma, é de realmente fazer o convencimento e de combater essa ideia que vem contra o direito dos trabalhadores. Principalmente os movimentos sociais no Brasil, eles já são cerceados pela grande mídia, né? A grande mídia não permite que a voz das minorias chegue à massa, né? Que cheguem às massas. Então, portanto, não é possível a gente chegar na grande mídia. Te dou um exemplo. Nesse dia mesmo da manifestação lá em Uberaba, um canal de televisão que é vinculado, né, ao capital, vamos dizer assim, né, tive a oportunidade de gravar uma entrevista, né, e falando da forma que estou falando aqui com você de todas essas questões, e a gente foi tolhido, vamos dizer assim, na edição da matéria, né, foi tirado só aquilo que realmente é de interesse ou que não representava, né, muita coisa naquele processo de discussão. De uma certa forma, sua opinião ficou meio mutilada. Com certeza, extremamente mutilada. Então já existe essa separação, né? Já existe essa manipulação da grande mídia, né? E a gente, isso não é discurso separado de minoria, de sindicalista acima de tudo, é a realidade. A gente vê isso aí todos os dias, né? A informação sendo manipulada. Então, nesse processo todo que está acontecendo, Luiz, o governo diz que ele é um governo reformista, né? Que ele não visa reeleição, que não visa pretensão política mais e tudo, mas se esquece às vezes de ouvir, né, a população, especialmente as representações de trabalhadores, para poder fazer a discussão da forma correta, né? Nós estamos ouvindo lá o presidente da comissão da Previdência dizer que vai fazer tantas quantas discussões forem necessárias com audiências públicas, quantas e o pessoal reivindicar, ele vai fazer, mas a gente sabe que não é assim. O governo tem uma estratégia, vai querer passar por cima, né? Ele fala que tem a maioria, né? Mas os deputados estão sendo pressionados pelos movimentos de base, especialmente pelos eleitores, né? Pela massa, né, que está pressionando. Então a gente acredita que não vai ser tão fácil assim. A gente acredita também que começou as reformas pelo lado errado, vamos dizer assim, tem outras reformas prioritárias que tem que ser feitas, por exemplo... Tributária, por exemplo. Tributária, principalmente, né? E a exemplo disso, tivemos divulgado aí há pouco tempo na mídia, por exemplo, é aquela história dos bolivianos comprar nossa gasolina, sair lá da Bolívia, andar mais de 1.500 quilômetros, comprar gasolina aqui em Goiás a 1/3, né, do que o brasileiro paga. Ontem, por exemplo, no jornal tivemos a notícia, né, da conta de energia que vai subir de novo. Por causa da desoneração lá atrás, agora tem que indenizar as companhias energéticas. Quem vai pagar é a massa. Então, tudo que está acontecendo são decisões erradas, populistas de todos os governos, sem distinção, né, para poder se manter no poder e que agora a massa, né, a população é que paga a conta. Então a gente fica muito triste com isso, mas ao mesmo tempo a nossa missão aqui é de informar, passar a informação da melhor forma possível, transparente, dizer que a Previdência Social do Brasil não é deficitária, é superavitária, né? Inclusive órgãos do próprio governo se debatem, né? Se degladiam, né? Porque existe de um lado a informação estatística, né? Por exemplo do IBGE, por exemplo da Associação dos Auditores Fiscais da própria Receita Federal, que dizem que não é deficitária, ela é superavitária, né? E o governo insistindo em dizer que ela é deficitária. Então não existe isso, especialmente a nossa classe de trabalhadores rurais. A gente não pode aceitar esse estigma de que nós é que estamos quebrando a Previdência, que nós é que estamos causando esse déficit. Então é importante deixar claro que hoje, o que vai dificultar? Todo mundo aposentar com a proposta que está lá, todo mundo com 65 anos de idade, no mínimo, não quer dizer que vai, hein? É o mínimo 65 anos, com mais o período de contribuição médio, que será 49 anos. E ainda mais que é o seguinte, 65, e olha lá se você vai aposentar com aposentadoria integral. Não é garantida a integralidade, não é? Os rurais, por exemplo, mulher que hoje é 55 e o homem que é 60, passa todo mundo para 65, né? E desvincula do salário mínimo, o que quer dizer que em médio e longo prazo o trabalhador rural aposentado ou pensionista vai estar recebendo uma Bolsa Família, né? uma ajuda de custo do governo. Ele quer também uma contribuição mensal dos trabalhadores rurais, como se fosse um carnê para recolher para a Previdência.
e aumentando o período de comprovação da atividade rural, que é hoje a idade mais os últimos 15 anos, que é passar para 25. Desconsiderando tudo que foi debatido na Constituição de 88, né, quando os constituintes, juntamente com os movimentos sindicais, né, entenderam que o segurado especial tinha que ser segurado especial em função de uma série de fatores. Por exemplo, que o próprio IBGE também atesta que 70% do trabalhador rural começa na atividade laboral na roça antes dos 15 anos de idade. E outra coisa, as condições de trabalho são muito piores do que do trabalhador urbano. O trabalhador urbano também merece, tem que ter a mesma situação, mas o trabalhador rural tem uma condição pior de trabalho do que a do trabalhador urbano. Com certeza, sem falar que a expectativa de vida do trabalhador rural, né, já é menor do que o trabalhador urbano. Né? Então, depois vem esse fator, igual eu acabei de falar, desvinculação do salário mínimo. Né? Do reajuste não é mais baseado no salário mínimo. A pensão, por exemplo, pensão por morte, né? Então a viúva, por exemplo, ela tem que escolher no caso de quem ganha acima de um salário mínimo. Né? No caso do trabalhador rural não tem escolha, vai ser 60% do salário ou até metade só desse salário, mais 10% de adicional para cada filho menor. Né? Mas essa questão a gente sabe que não existe, a maioria realmente fica viúvo já depois que os filhos já estão maiores, né? E uma vez que ela também, a pensão está desvinculada do salário mínimo, a tendência é ela desaparecer, né, dentro de pouco tempo. Então é preciso combater mesmo, e o movimento sindical está atento e está na luta aí. Muito obrigado, né? E a gente, você sabe que está sempre aí a favor e trabalhando, porque o cidadão, aquele que desenvolve o país, merece mais respeito. Né? Com certeza, a gente que agradece, né? O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Patrocínio agradece aí a Rede Hoje, a você, a sua pessoa, né? Especialmente pela abertura do espaço, né? Desse veículo importante de comunicação, de estar aqui conversando, né, com as pessoas, especialmente com os trabalhadores rurais de Patrocínio, né, de toda a região, todos os trabalhadores de forma geral. Repito, a questão da Previdência Social, ela é acima de tudo uma ferramenta de distribuição de renda, precisa ser preservada. Né? Não somos contra ajustes que precisam ser feitos. Reforma não é sinônimo de que vai melhorar. Né? Nem tudo que é reformado é melhorado. Então vamos ficar atentos, vamos tomar cuidado, cada um que tem acesso ao seu parlamentar, ao seu deputado federal especialmente, ao seu senador, né? Então vamos mandar uma mensagem. Hoje quase todo mundo tem acesso a esses veículos aí de comunicação, Facebook, WhatsApp, SMS, né? Vamos usar e vamos nos manifestar contra essa reforma da Previdência da forma que ela está sendo colocada. Muito obrigado.